A Capela Submersa. Parte 1. O véu da névoa. A estrada desaparece sobre a névoa enquanto você dirige lentamente por uma trilha esquecida no interior de uma região que nem o mapa parece reconhecer. O rádio do carro emudeceu quilômetros atrás, e agora só o som dos pneus sobre a terra molhada acompanha seu avanço. Ao lado, no banco do carona, repousa um fichário grosso, recortes de jornal, cartas desbotadas e uma fotografia antiga em tom sépia de uma aldeia que, dizem, jamais existiu oficialmente. A única pista concreta é que o nome repetido em manuscritos frágeis, Rosvori, um vilarejo engolido pelo tempo e pela água, se é que alguma vez existiu fora da memória dos supersticiosos. O carro engasga e morre. Você abre a porta e é imediatamente envolvido por um ar pesado, impregnado de umidade antiga, como se o solo tivesse absorvido séculos de sussurros e agora exalasse lentamente esse conhecimento morto. Seus pés afundam levemente na terra mole coberta por folhas apodrecidas. Uma trilha se abre entre árvores tortas e silenciosas. Nenhuma ave canta, nenhum inseto zumbi. É como se tudo tivesse prendido a respiração. Aos poucos, enquanto caminha, a neblina se afasta como cortinas sendo puxadas. E ali está, um pequeno adro de pedras irregulares, envolto por água rasa e lamacenta. No centro, uma construção semi-submersa, feita de blocos negros cobertos por líquen e símbolos apagados pelo tempo. Uma capela, ou o que restou dela. Não há janelas. A porta antes de carvalho agora é um retalho de tábuas cobertas de musgo. Mesmo assim, você a empurra. Ela cede com um rangido surdo que ressoa com um lamento na garganta de um velho moribundo. O interior é úmido, cavernoso. O teto sustentado pelos arcos de pedra rachada. No chão, partes estão submersas. Um espelho de água turva que reflete o teto como se o mundo lá embaixo tivesse sua própria versão invertida dessa ruína. Há barcos tombados, escombros e uma figura encharcada no altar. Um crucifixo, um ídolo. De onde está, você não distingue. Mas o que realmente prende sua atenção é o som. Não do lado de fora, não da água, dentro da parede. Como se algo se movesse por trás dela. Você recua e o chão cede levemente sobre o peso da água. Um estalo, madeira ou osso, reverbera abaixo da superfície. Você aponta a lanterna para o altar e por um instante jura ver olhos abertos entre as rachaduras da pedra. Logo, encobertos por líquen que se move como se respirasse. Você se vira e a porta pela qual entrou não está mais lá. A parede está intacta, como se nunca houvesse sido aberta. E então, no silêncio gelado da capela, uma nova sensação se impõe. Você não está sozinho. Parte 2. A voz sob a água. Você encosta o ouvido na antiga parede de pedra onde antes havia uma porta. Nada. Nenhum som. Apenas o peso do silêncio que parece mais espesso do que o ar. Quando se afasta, sua própria respiração ecoa nas paredes como se estivesse sendo repetida por outra boca. Logo atrás de você. A luz da lanterna dança ao longo das colunas e da água estagnada, criando formas que se desfazem em segundos, como se zombassem da sua presença. Ao se aproximar do altar, nota que o ídolo não está ali por acaso. A pedra em que ele repousa tem uma fresta circular, uma espécie de buraco ritualístico. Dentro, quase imperceptível, uma escada de ferro mergulha em espiral para as profundezas. A água lamacenta cobre o início do caminho. Você hesita, mas a ausência de uma saída atrás de si te força adiante. Ao pisar na água, o frio é lancinante, como se uma mão invisível envolvesse seus tornozelos. Você desce devagar, degrau por degrau, sentindo os musgos e crostas escorregadias sobre os pés. A lanterna ilumina paredes cobertas por inscrições afundadas. Palavras em um alfabeto que parece vivo, letras que se movem sutilmente quando você as encara por muito tempo. Abaixo, um corredor de pedra se abre em uma galeria alagada. O teto é baixo, gotejante. O som da água pingando é constante e mecânico,
como um relógio contando os segundos. A cada passo, ondas se formam e morrem em torno dos seus joelhos. Lá no fundo, uma voz, quase inaudível, como uma prece sussurrada entre os dentes de alguém em agonia. Você não está mais sozinho. A lanterna reflete olhos, 3 pares fixos, parados como em um retrato. E então eles se movem, não em sua direção. Eles afundam, submergindo lentamente como se fossem parte da própria lama. O corredor se bifurca. Um lado segue até uma porta de ferro decorada com um relevo de espirais e tentáculos entrelaçados. O outro termina em uma espécie de biblioteca submersa, com estantes deformadas de pedras e livros inchados de umidade. Você escolhe a biblioteca. Ao entrar, o cheiro é de couro apodrecido e sal. Os livros flutuam em parte na água, alguns presos em nichos como se alguém os estivesse organizado há muito tempo. Você retira um, e as páginas se desfazem ao toque. Outra tentativa, dessa vez, as letras ainda resistem. O idioma é o mesmo das inscrições da escada, mas há desenhos, mapas de um mundo circular, onde mar domina tudo, e no centro dele uma única ilha coroada por uma torre de pedra. Há algo escrito sobre a imagem. Tu non verrai portato alla luce. La luce verrà per te. Você fecha o livro. A água está mais alta. E agora, agitada. Algo se move na superfície. Não é só o seu reflexo. Um segundo reflexo se forma, pairando atrás de você, longo, disforme, com uma cabeça alongada e braços que se arrastam pelo chão como raízes sem fim. Você não olha para trás. Corre, tropeçando, molhando os ombros e a lanterna, que pisca freneticamente. O som atrás de você é como de muitos pés deslizando, misturando a uma respiração molhada. Ao alcançar a porta de ferro da outra bifurcação, ela se abre sozinha, com um rangido fundo e orgânico, como se a própria pedra tivesse engolido e agora vomitasse. O corredor após a porta é seco, estranhamente seco. Você atravessa. Ao cruzar o limiar, o som da água cessa abruptamente. O ar está quente, denso, e a luz. Uma luz azulada que emana de cristais cravados nas paredes. Pela primeira vez desde que chegou, você vê seu reflexo claramente em uma superfície polida ao fundo. Mas ele não se move com você. Ele permanece parado e começa a sorrir. Parte 3. O salão de espelhos. A imagem à sua frente permanece imóvel mesmo quando você se mexe. A expressão no reflexo é artificial. O sorriso é largo demais, os olhos sem foco. Algo dentro de você hesita em piscar, com medo de que, quando o fizer, ele desapareça ou se aproxime. Mas então ele se dissolve. A parede polida em que o reflexo repousava é feita de vidro negro, talvez obsidiana, encaixada perfeitamente entre 2 colunas com um entalhe de rostos em angústia. Você nota que há outras superfícies semelhantes ao longo do corredor, todas refletindo coisas ligeiramente diferentes. Algumas mostram você com roupas antigas, outras você mais velho, outras com pequenas distorções, olhos extras, bocas onde não deveriam estar. Em uma delas, por um segundo, você vê um reflexo que não é seu. É uma mulher, cabelos escuros, trançados para trás, olhos fundos, o rosto parcialmente coberto por uma máscara dourada. Ela o encara com uma intensidade inumana e então desaparece, como se nunca tivesse estado ali. O corredor se alarga até formar um grande salão circular, onde o teto se eleva ao ponto de sumir na escuridão. No centro, uma estrutura que lembra um altar, mas é feita inteiramente de espelhos. O chão ao redor está seco, mas empoeirado de um pó acinzentado como cinzas. Você se aproxima. Sob o altar repousa uma pequena ampulheta de vidro preenchida com um líquido azul e espesso. Ele escorre vagarosamente, gota a gota. Cada gota, ao cair, emite um som que ressoa como uma batida de coração abafada. Atrás do altar, um painel espelhado diferente dos outros. Não reflete absolutamente nada, é um vazio negro, como um abismo bidimensional. Você estende a mão e o painel cede ao toque como água sólida. Ao atravessá-lo, o mundo se dobra em silêncio. Não há som, não há chão, apenas um espaço branco esmaecido,
com colunas distantes e uma sensação de profundidade que desafia sua percepção. À sua frente é uma escadaria suspensa no ar, flutuando como se ignorasse as leis da física. Você sobe. Cada degrau ecoa como se estivesse dentro de um templo enorme, embora tudo ao redor continue em silêncio absoluto. Ao final da escada, um patamar de pedra revela um novo salão. As paredes aqui são cobertas por símbolos, não esculpidos, mas pulsando sobre a superfície, como organismos enterrados sobre uma pele translúcida. No centro do salão, uma mesa circular com 7 cadeiras. 6 estão ocupadas por figuras imóveis. Elas estão vestidas com mantos cerimoniais de cor marfim sujo, os rostos escondidos por máscaras de cobre corroídas. Cada uma tem uma mão apoiada sobre a mesa. Uma das mãos, a de uma figura à sua esquerda, se move, muito lentamente, apontando para você. E então, todas as figuras viram suas cabeças ao mesmo tempo. Não há som, apenas um movimento em sincronia. A mesa começa a se mover, girando suavemente, e quando você tenta se afastar, percebe que está paralisado. Não preso por correntes, mas como se o próprio ar tivesse solidificado ao seu redor. E então uma voz ressoa, não no ar, dentro da sua cabeça. O ciclo se fecha. A 7ª cadeira aguarda. Tu viste, e agora serás o espelho. As figuras se levantam lentamente. A sala parece escurecer em ondas, como se uma maré de sombra se aproximasse. Você luta um passo, outro, o ar cede levemente. Um esforço que custa tudo. Corre. O painel de onde veio ainda está lá, tremeluzindo à distância. Você salta. Atrás, a voz grita, agora audível, profunda, reverberando como uma fúria oceânica. A ampulheta sobre o altar explode. O líquido azul se espalha no chão e começa a se mover por vontade própria, como tentáculos líquidos procurando você. Você atravessa o portal e cai, de volta à biblioteca submersa. A água agora cobre os livros e sobe até a cintura. Os olhos daquela coisa que viu antes flutuam na superfície, mas não avançam. Algo as impede. Você se arrasta de volta até a escadaria. Ao subir, cada degrau parece custar mais, como se estivesse fugindo de um sonho que se recusa a deixá-la acordar. Até que você chega à capela. Ela está vazia, mas não como antes. Tudo está seco, o altar desmoronado, as paredes limpas de símbolos. O ídolo quebrado. E a sua própria imagem, no vitral acima do altar, esculpida como uma figura ajoelhada diante do espelho. Você sai da capela cambaleando, e o céu está escuro, não por nuvens, mas por uma grande sombra circular no alto, pairando como uma lua invertida, feita de vidro. Parte 4. O nome esquecido. Você está de volta à superfície, ou algo próximo disso. O ar é espesso, carregado com a eletricidade de uma tempestade que ainda não começou. O solo sobre seus pés está firme, seco, mas não reconhecível. As árvores próximas têm folhas quase negras, com veios dourados que se movem sutilmente, como se respirassem. Um sussurro longínquo, constante, como maré baixa, escorre pelas copas das árvores. Você não se lembra de ter caminhado até aqui. Atrás de você, a capela desapareceu. Nem ruína, nem pedra. Apenas uma planície empoeirada, salpicada por pedaços de espelho quebrado e cinzas secas. Diante de você, uma trilha tortuosa segue colina acima, entre pedras disformes e marcos com inscrições indecifráveis. Algumas parecem letras, outras mais lembram criaturas vistas de cima, espiraladas com os olhos que se multiplicam. Você sente uma dor na cabeça, uma pontada, e com ela uma memória involuntária. O salão dos espelhos, a mesa, os 6 sentados, a cadeira vazia. Seu corpo treme e você apoia a mão em um dos marcos para se equilibrar. O frio que sobe por seu braço é imediato. O marco pulsa, como um coração enterrado sobre a rocha. E algo em sua mente sussurra. Retorne, sempre às 7. Você retira a mão com força, a trilha continua. No topo da colina, uma construção. Parece um templo, ou uma prisão. O teto colapsado revela colunas tortas e portões de ferro adornados com runas corroídas.
O chão em frente à entrada é marcado por um grande símbolo circular, o mesmo que viu refletido no altar da capela. Quando você pisa no círculo, o tempo parece desacelerar, o som desaparece, as árvores deixam de se mover. E então uma voz, não na sua cabeça, mas ecoando no interior do templo. Tu foste chamado, mas não nomeado. Ainda há tempo de negar o espelho. A porta range. Lá dentro o espaço se dobra, o teto que parecia colapsado se ergue até perder-se no escuro. Estalagmites de espelho se projetam no chão. No centro, uma fonte rasa, onde a água escura reflete um céu que não é o que está acima de você. Ao redor da fonte, 7 pedestais. 6 deles têm sob si pequenas máscaras, cada uma diferente, mas todas com traços distorcidos. Uma sem boca, uma com olhos vazados, outra com a pele costurada. A 7ª está vazia. Você se aproxima da fonte. O reflexo não é seu rosto. É o da mulher mascarada, a mesma do corredor dos espelhos. Ela está de pé dentro da fonte, olhando para você do outro lado da superfície. Move os lábios, mas não há som. A água vibra. Palavras começam a se formar nas bolhas da fonte, escritas em sal, que emergem na pedra. 3 nomes foram esquecidos. O 4º precisa ser lembrado. Ao tocar a superfície da água, seu corpo congela. A visão gira, e quando tudo volta ao foco, você está dentro da fonte, mas sozinho. O céu acima é dourado, não há som, apenas a luz pulsante que vem do chão. Você caminha por uma nova trilha, feita de losangos brilhantes que reagem ao toque dos pés. Cada passo revela uma memória que não são suas. Uma civilização de espelhos vivos, sacerdotes que dobravam a luz. Seres que deixavam tempo para habitar os reflexos. Eles construíram a capela como um portal, uma promessa, mas também uma prisão. Você vê isso tudo em flashes, crianças com olhos de vidro, cidades que se deformam ao serem olhadas, um céu quebrado onde as estrelas sangram luz negra. Ao fim da trilha, uma sala circular, uma última vez. Dessa vez, há 7 figuras, e uma delas se levanta. A mulher da máscara dourada caminha à sua direção. Sem dizer palavra, ela estende algo em suas mãos. É uma máscara idêntica à sua imagem refletida no vitral. Ajoelhado, sem rosto. Você aceita. E então a sala inteira se parte em vidro. Você cai, mas não sente o impacto. Só o silêncio. Parte 5. Quando o espelho não reflete. Você desperta. Está deitado sobre lajes de pedra lisa, em uma sala escura que pulsa com a luz fraca. Um tom azul esverdeado que parece emanar das paredes. Tudo está imóvel, como se o tempo houvesse sido suspenso. Você tenta se levantar, mas seu corpo responde com lentidão. Seus músculos estão rígidos, como se tivessem sido moldados por outra vontade. Ao tocar seu rosto, você sente. A máscara ainda está ali. Não sabe por quanto tempo esteve ali. Horas, dias, talvez mais. Diante de você, uma porta semicircular feita de ossos polidos se abre sozinha com um estalo seco. Você atravessa. O corredor à frente lembra o interior de uma concha gigantesca. Suas paredes espiraladas brilham em padrões iridescentes que mudam à medida que você avança. Mas o ar está quente agora. Quente demais. Você ouve passos, mas não os seus. Uma figura caminha por outro corredor, além da espiral. Ela também veste uma máscara, um rosto sorridente eternamente congelado em alegria. A figura para, gira lentamente e olha na sua direção, apesar da distância. Não há olhos, mas você sente o olhar atravessando você. Ela desaparece. Adiante uma escadaria. Não desce nem sobe, ela gira. Ao caminhar sobre ela, a gravidade parece mudar sutilmente. O som de seus passos se desfaz no ar, como se estivesse caminhando sobre vidro. Ao chegar no topo, ou ao fundo, a paisagem se abre. Você está no que parece ser o interior do farol, mas não o farol que conheceu. Este é vasto, côncavo, como um planeta oco. A cúpula acima gira em espiral feita de vidro pálido, e seu centro é uma esfera gigante, o núcleo do espelho, agora suspenso no vazio.
Milhares de figuras o cercam, algumas humanas, outras algo além disso. Todas usam máscaras. Elas giram lentamente em silêncio, como se orbitassem a esfera. Cada uma murmura em um idioma esquecido, como preces espelhadas. Você caminha até o centro, atraído por um canto silencioso. Ao tocar a base da esfera, tudo se ilumina. Você vê. Você recorda. Você vê o que a civilização do espelho viu quando olhou fundo demais. Eles não queriam dominar, nem salvar, apenas refletir. Refletir até que tudo que existisse fosse apenas reflexo. Mas o reflexo olhou de volta e aprendeu a fingir. Você vê o sacerdote sacrificando o próprio reflexo para impedir que ele escapasse. Os 7 selaram o espelho, fragmentando o real em incontáveis versões, como camadas de um sonho esquecido. Mas um sempre precisava retornar. Sempre um precisava se lembrar. Você. A esfera pulsa, uma rachadura se abre, e dela sai um som, como vidro estilhaçado cantando. Você tem 2 escolhas. Colocar a máscara na esfera, selar tudo novamente, voltar à ignorância, tornar-se apenas mais um reflexo. 2. Remover sua máscara e ver o que há por trás do reflexo, atrás de tudo. Você hesita, e no silêncio absoluto do mundo espelhado ouve a voz da mulher mascarada. O último nome é o seu, e não pode ser dito. O que você faz?